Doutora Denise Albano, por uma margem de 6-5, o STF resolveu autorizar ou descriminalizar o consumo de drogas da maconha em até 40 gramas. Como é que a senhora avalia essa posição do STF? É uma situação preocupante e vexaminosa, eu diria, para o quadro da institucionalidade do Brasil. De fato, o que fica evidenciado é que avança o processo de usurpação, de tomada de competências que são privativas de órgãos da estrutura de poder, mais especificamente do poder legislativo. Está claro que essa matéria de definição de, até 40 gramas é mero usuário, acima disso passa a ser traficante. Há vários problemas aí. Primeiro, não é competência legislativa, ou seja, o Supremo não pode legislar sobre essa matéria. E tem outra questão também extremamente grave. Foi fixada aí que deixa de ser o que seria um ilícito penal e passa a ser um ilícito administrativo. Mas se a pessoa for flagrada, deve ser conduzida à delegacia. Mas espera aí, conduzido para a delegacia é situação de prática de uma infração administrativa. Como vai se dar essa autuação? Qual seria a sanção administrativa aplicável? Então, veja que isso é primário quando se estuda teoria da decisão judicial, que ao tomar uma decisão, o julgador, e veja que é a mais alta corte do país, ele deve também, o julgador, avaliar as consequências de sua decisão. E parece que ignoraram por completo. Além disso, também tem a questão das outras drogas. O crack, a cocaína, a heroína, o LSD, o tal do K9, que é uma droga relativamente nova que vem devastando aí pessoas pela sua potencialidade de causar uma dependência quase imediata, de fazer com que a pessoa perca controle total até sobre os movimentos. Por isso que é chamada também de droga do piripaque. Como é que vai se fixar, então, essa quantidade mínima para esses outros tipos de drogas ilícitas? Então, é de uma inconsequência para além do abuso, da invasão de competência de um órgão, de um poder da República, poder legislativo, e aí vem as falácias, né? As distorções ou mentiras. Eu não estou aqui só opinando. Eu há muitos anos dou aulas sobre esse assunto. Numa disciplina, várias aulas são dedicadas a abordar a lei de drogas. Nós temos uma lei de drogas que é bastante razoável. E a própria lei estabelece que para o mero usuário não vai ser aplicada pena propriamente do direito penal. O que seria a sanção para quem for usuário de droga é uma advertência, ou seja, o juiz dá uma espécie de alerta, olha, veja o perigo que é a droga. Agora você foi considerado usuário, mas se você continuar nessa dependência, a depender da quantidade, você pode passar a ser considerado traficante. Então é uma advertência. A outra é a obrigação que pode ser imposta a essa pessoa de frequentar cursos, palestras, programas que alertem sobre os efeitos das drogas, e a mais severa seria a prestação de serviço à comunidade, que não pode ser qualquer prestação de serviço, tem que ter um caráter pedagógico. O usuário não pode, por exemplo, ser levado a varrer chão de delegacia, mas, por exemplo, de trabalhar num teleatendimento para encaminhamento de pedidos de suporte de familiares, de adictos, de dependentes químicos. Vejam a natureza dessas sanções, muito mais de caráter pedagógico, muito mais de caráter mesmo instrutivo. E
Na própria lei de drogas, o legislador estabelece critérios que o julgador, o policial na abordagem, o delegado, quando fizer lá o famoso BO, ou o termo de ocorrência ou instauração de inquérito, para distinguir o mero usuário do que seria o pequeno traficante, deve levar em consideração não apenas a quantidade de droga. Ele deve avaliar também a natureza dessa droga, deve avaliar o local onde essa pessoa se encontrava. Por exemplo, ela está com pequena quantidade, mas é reconhecidamente uma boca de fumo ali onde ela se encontra. Geralmente o pequeno traficante fica com pequenas quantidades, exatamente para despistar a polícia. E aí, quando você estabelece um critério absoluto, é o que hoje os especialistas divulgam, está na Folha de São Paulo. Vai favorecer o tráfico, porque a lei diz, deve levar em consideração a quantidade, o tipo de droga, o local onde houve a apreensão, os antecedentes dessa pessoa. Então, veja que eles distorcem tudo, a lei é muito razoável e passa exatamente a estimular que haja, por isso a chamada, o título desse nosso primeiro bloco é esse, o Supremo, com essa decisão, deu uma grande ajuda ao crime organizado, que tem no tráfico de drogas um dos seus negócios mais lucrativos. Só quem tem um dependente químico na família sabe o problema, a dor que é conviver com isso. E quando se toma uma decisão dessa, qual é a sinalização? Olha, consumir droga não tem problema algum, porque como é que os pais vão poder dizer para os filhos, meu filho, não se envolva, você pode ter problema, isso é ruim. Então, a lei, ela cumpre também uma espécie de função simbólico-pedagógica, que eles simplesmente ignoram. É uma mudança preocupante, para além da questão da usurpação da função do legislativo, pelos efeitos que essa decisão irá causar. E encerro lembrando, os grupos criminosos envolvidos com o tráfico de drogas nunca se envolvem apenas com o tráfico. O tráfico traz a reboque crimes de extorsão, assassinatos, a prática de lavagem de dinheiro, prática de corrupção. É uma decisão absolutamente inconsequente, irresponsável, deletéria por demais para a sociedade brasileira e principalmente para a juventude. Quais as motivações prováveis ou que estão por trás dessa insistência de membros do STF de liberar o consumo de drogas? Eu vou ter que ser um pouco cuidadosa e contida quanto às impressões que tenho acerca dessas motivações. O que fica claro, e isso é de uma obviedade assim escancarada, é o fato de que nós temos uma maioria no Supremo que é declaradamente progressista. E eu nem gosto desse termo, porque geralmente progresso está associado a algo positivo, mas é o que eles chamam de progressismo esquerdista. Eles querem, por exemplo, liberar o aborto. Olha aí a decisão recente do ministro Alexandre de Moraes, cobrando dos hospitais de São Paulo a realização de abortos tardios. Então, nós tivemos a informação de que crianças com 7 meses e meio, crianças de 6 meses, 5 meses e meio, sendo assassinadas sem direito à vida, mediante simples antecipação do parto. Então, é uma cultura de morte, de destruição, é aborto, é liberação de drogas, é também essa questão que ficou conhecida como ideologia de gênero, porque eles têm que destruir todos os freios morais, todas as nossas referências de princípios, exatamente para avançar na agenda deles. Então, a maioria é adepta dessa agenda de esquerda. Segundo ponto, há um lobby, uma pressão muito forte de grupos, escritórios, lobistas ligados
aos megatraficantes, porque é um grande negócio, a gente só associa o tráfico ao pequeno traficante, a um Fernandinho Beiramar, mas não, os donos do negócio, eles muitas vezes ocupam posições de destaque, usam empresas grandes de fachada, têm suas ligações políticas, têm seus quadros no judiciário, eu estou falando aqui genericamente. Então, todo esse lobby na academia, no meio político, no meio jornalístico, faz com que cada vez mais esses atores políticos venham a implementar essa agenda. Eu vi há pouco, o próprio Lula criticou o Supremo, dizendo que ele não deve, usou acho que uma expressão tipo assim, não deve se meter em tudo. De Bolsonaro a Lula, passando pelo próprio voto do Luiz Fux, que foi muito severo, dizendo que o Supremo não pode aí estar se arvorando de poder legislativo, a gente percebe que houve uma convergência de críticas a esses excessos e abusos que já vem de longa data. E apenas houve, digamos, essa cereja do bolo ruim, indigesto, a legalização, porque de certa maneira foi a legalização do pequeno tráfico.